Bom dia, meus amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Batista Independente Bonfim Paulista. Nós estamos trazendo mais um estudo sobre oração. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, dos versículos 1 a 11 da carta de Paulo aos Filipenses. A Igreja do Amor. E nesse primeiro capítulo, Paulo está comentando sobre a sua oração particular em favor da igreja local, da igreja de Filipos. Então entenda, não é a oração de Paulo, é o comentário que Paulo faz de como orava pelos cristãos na cidade de Filipos. Uma igreja que ama, ela faz e apoia o evangelismo. Por isso, para que vocês se aprimorem cada vez mais em amar verdadeiramente, estudaremos hoje o que uma igreja que realmente tem o amor de Deus faz em prol da missão principal da Igreja do Senhor Jesus Cristo: ser testemunha de Cristo, apoiar a expansão do Evangelho. Estaremos estudando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu leio para vocês, meus irmãos, e para todos que nos acompanham, o capítulo 1, versículos 1 e 2 desta carta. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, Timóteo, Paulo apóstolo, inspirado por Deus, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, se coloca como servo, como escravo voluntário, que serve com alegria e lealdade o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Esse é o padrão de um cristão. E ele está escrevendo para todos os santos. E destaca os dois oficiais da igreja. Os bispos, que também em outras partes da Escritura Deus chama de anciãos, presbíteros, pastores, são palavras intercambiáveis, né? E os diáconos. Então a igreja tem dois oficiais, pastores e diáconos. E ele relembra os relacionamentos que temos com Deus. Graça, o favor imerecido de Deus, e a paz com Deus. É isso que o cristão tem. A igreja de Filipos, a cidade de Filipos, de Filipenses, né, tem esse nome porque ela herdou o nome do seu fundador, o rei Filipe, pai de Alexandre o Grande. Na cidade de Filipos, Paulo fundou a primeira igreja em solo europeu. Agora, Paulo estava preso na cidade de Roma e Timóteo ajudava, servia a Paulo. Lembrem-se que Paulo foi autorizado a alugar uma casa e os guardas do Império Romano vigiavam-no em sua residência. Mas ele tinha liberdade de pregar o Evangelho e receber visitas. A igreja dos Filipenses sempre apoiaram o ministério de Paulo. Eles, os filipenses, entendiam que o ministério de fundar igrejas em outras regiões do mundo fazia parte da grande comissão deixada por Jesus Cristo. Eles confiavam, portanto, na palavra de Jesus de ir até os confins da terra e apoiavam Paulo. Assim, Paulo, fundador da igreja na cidade de Filipos, agora era um missionário sustentado pelos crentes dessa igreja. Paulo está lhes escrevendo uma carta para essa igreja que ele tanto amava. Os filipenses haviam mandado um membro de sua igreja, Epafrodito, levarem a oferta de Paulo, porque, afinal de contas, naquela época não havia
como nos nossos dias, né, a facilidade de depositarmos uma oferta na conta do missionário. Porém, Epafrodito adoeceu e quase morreu. No entanto, conseguiu chegar a Paulo e entregar-lhe os recursos financeiros necessários. Mesmo estando preso, Paulo continuava como um missionário atuante. E escreve esta carta de volta ao apóstolo, à igreja em Filipos. Eu estou pregando nessa manhã que uma igreja fiel é lembrada na oração do servo de Deus. Como Paulo orava pela igreja que estava em Filipos? A oração de Paulo em favor dos cristãos filipenses era repleta, em primeiro lugar, de gratidão pastoral. Olha só o versículo 3 do capítulo 1. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo era alguém agradecido pela existência dos crentes em Filipos, da igreja aos filipenses. E ele orava agradecendo a Deus pela existência daqueles irmãos. Igreja Batista em Bonfim Paulista. Que nós sigamos o exemplo desses irmãos e que os nossos missionários que nós apoiamos, conforme Deus manda, possam ser agradecidos por nós. Possam orar a Deus nos agradecendo a nossa existência. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, Paulo continua falando e ele diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Aquela igreja agradava o apóstolo Paulo, o servo de Deus. E Paulo orava por eles em todas as suas orações. Olha, irmãos, que Paulo era o fundador de muitas igrejas. E ele envolvia muito tempo em oração. Mas pelos cristãos em Filipos, o amor de Paulo por eles era tanto que em todas as suas orações, Paulo se lembrava deles. Mas por qual motivo Paulo agradecia? Por qual motivo Paulo se contentava, era feliz, era alegre com aquela igreja? Versículo 5 nos responde a essa pergunta. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Oh, meus irmãos, os crentes em Filipos cooperavam com o Evangelho. E isso envolve evangelização pessoal, ser testemunha de Cristo para as pessoas que Deus coloca na sua vida, falar do Evangelho, as boas notícias, que Jesus Cristo morreu para o pecador, para pagar os pecados do pecador, que Jesus Cristo ressuscitou, vive, é Deus verdadeiro que pode salvar todo aquele que se arrepende e crê na sua obra salvadora na cruz. Apoiar, cooperar com o Evangelho é evangelizar e é também enviar missionários. É apoiar, é sustentar em oração, é ajudar financeiramente. E esses irmãos são um exemplo para nós porque eles apoiavam o apóstolo Paulo desde o primeiro dia. E se passaram anos, porque desde a fundação dessa igreja, mas eles nunca haviam interrompido sua participação no sustento do fundador de igrejas, Paulo. Irmãos, o crente no Senhor Jesus tem que ser fiel e tem que ser perseverante. Essas são as marcas. Em nossa igreja, nós temos a oferta que nós chamamos de promessa pela fé. Nós fazemos um compromisso no início do ano. E nós orientamos cada um dos irmãos a que seja fiel naquilo que prometeu. Porque todo mês o missionário precisa comer. Todo mês ele tem dívidas a pagar. E nós queremos apoiar esses missionários, os nossos missionários, que nós mesmos decidimos em apoiá-los com fidelidade e com perseverança. Precisamos ser perseverantes, continuando firmes em nossa peregrinação. E veja só a consequência disso no versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará
até o dia de Jesus Cristo. Paulo tinha certeza da salvação deles e eles seriam glorificados. Eles estavam sendo santificados, eles estavam crescendo, porque esse é o padrão na vida do crente. Esse é um padrão de crescimento, de ser transformado à imagem de Jesus Cristo a cada dia, ser transformado de glória em glória. Então Paulo tinha certeza que eles seriam glorificados no futuro, na volta do Senhor Jesus Cristo. Que bom quando o nosso testemunho dá ao homem de Deus a certeza que somos salvos, que o Espírito Santo habita em nós, que estamos fazendo a obra de Deus. Que bom. Esse é o testemunho a ser seguido. E esse é o padrão de ser crente. O crente cresce. O crente, ele não decresce no mundanismo, no amor pelo mundo, na participação nas coisas do príncipe deste mundo, mas o crente cresce em santificação. E é isso que esses cristãos faziam. Veja só o versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo não estava puxando a sardinha para os crentes de Filipenses. Era justo o que ele sentia, o amor, a alegria, a gratidão. Aqueles crentes demonstravam fidelidade a Cristo e amor para com os perdidos. Então Paulo, a maneira que ele orava por eles era justa. Isso já não pôde ser dito, por exemplo, para a igreja de Corinto. Uma igreja carnal, crentes carnais, onde a igreja era rodeada de problemas, de pecados. Eu relembro alguns, eles tinham preferências pessoais por líderes. Um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo. Eles exerciam o favorecimento e a discriminação, cometiam o pecado da acepção de pessoas. Era uma desunião aquela igreja. Havia incesto dentro da igreja, tolerado pelos líderes. Havia embriaguez no culto da ceia do Senhor, um culto desordenado. Então, com certeza, Paulo não tinha a alegria de orar pelos coríntios, como orava pelos filipenses. Está entendendo? Era justo a maneira dele orar pelos crentes em Filipos. E aqueles irmãos, eles apoiavam Paulo na defesa do Evangelho, na confirmação do Evangelho. Dois aspectos relevantes, né? Apoiar que o Evangelho seja pregado e defendido. Principalmente em nossos dias cheios de heresias. Temos que apoiar os nossos irmãos, fiéis a Deus, fiéis na doutrina, fiéis à palavra de Deus, que ensinam o correto, que ensinam a verdade, que é a palavra de Deus. É só o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Mensagem de prosperidade financeira não salva ninguém. O Evangelho é a vida, é a morte do Senhor Jesus Cristo. Morte para pagamento de pecados. Ressurreição, porque foi aprovado por Deus. E quando a pessoa crê nessa mensagem, que Jesus Cristo morreu para pagar os seus pecados. Quando a pessoa crê que Jesus Cristo é Deus vivo, com poder para salvar, e ela clama, e ela invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, então Jesus a salva. É essa mensagem que devemos defender e proclamar. O versículo 8, Paulo diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo tinha o desejo de estar com os filipenses. Igrejas que amam e evangelizam atraem as pessoas. São locais agradáveis para estar, para louvar a Deus, para aprender de Deus. Deus se manifesta nesses lugares. E era isso que Paulo falou, que ele queria estar entre eles, que ele os amava na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo queria estar com ele. Irmãos, nós podemos demonstrar esse amor para os nossos missionários e devemos, nos correspondendo com eles. Em nossos dias é tão mais fácil. Orar, você pode orar, você deve orar por cada um dos missionários da igreja. Você pode se comunicar por meio dos meios sociais, Zap,
e-mail, Facebook, enfim. Eles estão lá na frente, levando os dardos inflamáveis do maligno, e nós estamos segurando as cordas enquanto eles estão indo. Converse com o seu missionário, mande encorajamento para ele, ore por ele, mande uma oferta para ele. Participe da promessa pela fé. Então, nesse primeiro ponto, eu quero incentivar a igreja a cooperar com o Evangelho do Senhor Jesus. Decida isso nesta manhã. A oração de Paulo em favor dos filipenses continha gratidão pastoral, como acabamos de ver, mas também tinha uma petição espiritual. Olha só o versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Oh, meus irmãos, Paulo queria que o amor daqueles crentes tivesse um crescimento contínuo, sem nunca se interromper. Que a participação no evangelismo e em missões, na implantação da igreja, progredisse, crescesse. Esse era o pedido de Paulo para eles, que eles crescessem em amor. Paulo não pedia para eles serem mais ricos, terem mais dinheiro, como nós vemos em muitos lugares. Paulo queria um crescimento espiritual daqueles irmãos, que é o que de fato importa e é o que vai ficar para a eternidade. Que eles crescessem em conhecimento e toda percepção, discernimento, que eles tivessem uma percepção sensorial. E o versículo 10 diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Irmãos, a finalidade do crescimento do amor nos é mostrado aqui 3 razões no versículo 10 e depois mais uma no versículo 11. Paulo queria que eles aprovassem as coisas excelentes. Essa é uma palavra, aproveis, usada para análise de metais quanto à autenticidade. Paulo queria que o amor deles crescesse para que eles aprovassem as coisas mais excelentes. Sabe, meu irmão em Cristo, você não tem que decidir entre o certo e o errado, entre o regular e o bom. Não é isso a vida cristã. Você tem que aprovar aquilo que é excelente. Em outras palavras, como um exemplo, se você está na escola, você não tem que estudar pelo 5, pelo regular, para ser apenas promovido, passar de ano. Não! Você tem que escolher o ótimo, o excepcional, para a honra e glória de Deus. Está entendendo? Aquilo que é excelente. Paulo também queria que eles fossem sinceros, testados à luz do sol. Esse é o significado dessa palavra. Na antiguidade, o oleiro tinha muito trabalho para fazer um vaso. E o oleiro desonesto, ele agia com falsidade. Digamos que um vaso que ele demorou o dia inteiro para fazer, no finalzinho da obra, tivesse uma trinca, um racho. O oleiro desonesto, ele não teria a honestidade de desmanchar aquele vaso e fazer outro e perder o dia de trabalho. Ele passava cera e depois pintava para esconder a rachadura. Então, quando esse vaso era comercializado, as pessoas que não conheciam isso, talvez eram enganadas. Mas muitos comerciantes já faziam a propaganda. Olha, o meu vaso é sem cera, daí a palavra sinceridade. E esses vasos sem cera podiam ser testados à luz do sol. Então, Paulo não queria que esses irmãos fossem hipócritas. Paulo queria que eles vivessem a vida cristã, em verdade, quando os outros estão vendo ou não. Que eles não fossem artistas, ensinadores de uma vida cristã. Paulo queria que eles crescessem em sinceridade, para a honra e glória de Deus. Em terceiro lugar, Paulo orava para que eles não fossem motivos de escândalo. Lembra que Jesus falou que é melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se lançar no mar, morrer,
do que ser escândalo para a igreja do Senhor Jesus, para os pequeninos de Jesus? Muito sério isso. Que nós nunca sejamos escândalos para alguém, impedindo a pessoa de vir a Cristo. Eu peço a Deus a ajuda do Senhor, que Ele me mantenha em pé e sempre eu seja um servo que jamais provoque escândalo para o Senhor Jesus Cristo. Inculpável, sem culpa diante de Deus. É isso que nós devemos ser. Agora vejam só o versículo 11. Paulo diz assim, que vocês sejam cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oh, meus irmãos, você que me ouve, você tem um fruto de justiça? Você tem um filho na fé? Tem alguma pessoa que Deus, o Espírito Santo, regenerou, salvou, utilizando você como instrumento para pregar a palavra de Deus, o Evangelho para aquela pessoa? Você tem um fruto de justiça? Ore, deseje acumular galardões no céu. E são seus filhos na fé. E Paulo queria que esses crentes em Filipos tivessem muitos filhos na fé. Deseje a Deus que você mesmo seja o pai espiritual de alguém, evangelizando. Ore, peça. E também seja pai espiritual de pessoas que você nem conhece, fazendo missões. Fruto do Espírito, também de Gálatas, capítulo 5, 22, é o amor. Você ama o próximo. Amar é ação, biblicamente. Você faz o bem para o próximo. Você tem a alegria de ser um cristão, salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Você goza da paz com Deus. Você é longânimo, benigno. Você demonstra bondade, fé, mansidão, temperança. Um equilíbrio. Você tem uma vida equilibrada. Ou você tem o pavio curto, estoura. Porque o fruto do Espírito Santo é o equilíbrio, a temperança. Ah, meus irmãos, que podemos acumular frutos de justiça. Para quê? Para eu me considerar um melhor crente do que outra pessoa? Não. Para a glória e louvor de Deus, que é o objetivo de tudo, que é o objetivo de nós termos nascido, que é para isso que fomos regenerados, para louvor do Senhor Jesus Cristo. Então, decida produzir frutos de justiça para a glória do Senhor Jesus Cristo durante a peregrinação, durante a sua vida, durante o seu caminhar com Deus. Sabe, meu amado, eu concluo esta mensagem. Eu concluo esse estudo da palavra de Deus. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, quando orava pelos crentes da cidade de Filipos, ele tinha gratidão pastoral. Decida, a partir de hoje, eu cooperarei com o Evangelho do Senhor Jesus. Decida isso. Para a honra e glória de Deus. Nós vimos também que Paulo orava pelos crentes em Filipos e fazia a Deus uma petição espiritual. Decida, a partir de hoje, eu produzirei frutos de justiça para a glória do Senhor Jesus. Faça isso, meus amados. Vamos crescer, vamos imitar a Cristo, vamos fazer a obra de Deus. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você vai ser feliz, vai ter prazer, vai ser abençoado por Deus, fazendo a vontade de Deus. Que Deus, nosso Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos convença pelo seu Espírito Santo a ser crentes, mas dedicados com a obra de Deus na terra, cooperando com o Evangelho, produzindo frutos de justiça.
Oremos. Pai, abençoe esta palavra. Edifica teus filhos. Salva almas. Nos ajude, Pai, a fazer a tua vontade na terra. No nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Eu peço a sua ajuda, meu irmão, a compartilhar esse vídeo, a mensagem da Palavra de Deus com outras pessoas. Não esqueça de dar o like no vídeo, de ativar o sininho e também se inscreva no canal. Queremos plantar a Igreja do Senhor Jesus Cristo no distrito de Bonfim Paulista e você pode nos ajudar com essas ferramentas a fazer isso para a glória de Deus. Deus os abençoe. O Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, nos ajude a fazer a obra dele. Amém.